do aluno Renzo Zanella Tognetti, a professora orientadora mestre Glaucia Lucas e o professor convidado, o professor mestre Erickson Pereira. Título da monografia: Análise do desenvolvimento do padrão e do perfil motor em crianças sedentárias na faixa etária entre 8 e 10 anos. Então, bom dia a todos. Vou dar início à apresentação do trabalho de curso sobre o título de Análise do desenvolvimento do padrão e do perfil motor em crianças sedentárias na faixa etária entre 8 e 10 anos de idade. Foi feito pelo acadêmico Renzo Zanella Tognetti, sob orientação da professora mestre Glaucia Lucas. Essa pesquisa teve por finalidade analisar o perfil e o padrão motor de crianças de 8 a 10 anos não praticantes de atividade física. Foi verificado o desenvolvimento motor e suas características, o padrão motor, se a idade motor está adequada à idade cronológica, assim traçando o perfil motor dessas crianças. Para esse trabalho, a gente teve como o padrão motor, a definição do padrão motor ficou definida como sendo uma ação motora de menor precisão, de maior disponibilidade na sua adaptação e várias situações, sendo um movimento global que confere versatilidade ao indivíduo. Essa definição a gente tirou do livro do Galahu, do ano de 2005. O perfil motor foi definido como sendo uma reprodução gráfica dos resultados obtidos em testes de eficiência motora, que coloca em evidência os pontos fortes e fracos do sujeito. Essa definição foi proposta pelo Dr. Rosa Neto no ano de 2001. O desenvolvimento motor seria o processo de mudanças no comportamento motor que envolve tanto a maturação do sistema nervoso central quanto a interação com o ambiente e o estímulo dados durante o desenvolvimento da criança. E o sedentarismo ficou sendo definido como a falta de atividade física suficiente que pode afetar a saúde da pessoa. A falta de atividade física, no caso, ela não está ligada só ao fato de não praticar esportes. Mas o sedentarismo acontece também quando a pessoa gasta poucas calorias diárias com ou sem a prática de atividade física. Então, a atividade física, como é de conhecimento de todos nós da área, ela promove uma melhora da capacidade motora, e é nas aulas de educação física e com a prática de esportes que as crianças vão ter a oportunidade de aquisição e aperfeiçoamento da capacidade. Principalmente as crianças nessa faixa etária do estudo que estão na fase de crescimento e desenvolvimento. Então, nessa fase da vida delas, seria a fase mais apropriada para elas estarem tendo estímulos para adquirir uma capacidade motora e um acervo motor maior, que vai proporcionar para ela, no decorrer da sua vida, maiores oportunidades de sucesso com a prática de esportes. A justificativa para um bom desenvolvimento motor é necessário que as situações sejam orientadas e planejadas, ou seja, de acordo com o autor Candeias, em 1999, os indivíduos que não forem profundamente estimulados dificilmente poderão apresentar um bom desenvolvimento psicomotor e alcançarão elevado rendimento. Então, o nosso estudo teve como objetivo identificar quais áreas do desenvolvimento motor são as mais afetadas pelo sedentarismo. O problema seria quais são as influências do sedentarismo no desenvolvimento do perfil e do padrão motor em crianças de 8 a 10 anos de idade. O objetivo geral era avaliar o desenvolvimento do perfil motor e do padrão motor em crianças sedentárias na faixa etária entre 8 e 10 anos. Os objetivos específicos foram traçar o perfil motor das crianças na faixa etária proposta, traçar o padrão motor dessas crianças, comparar o perfil com o padrão motor e comparar a idade cronológica com o perfil motor e também com o padrão motor. Os procedimentos foram... A pesquisa apresentou um caráter quantitativo e descritivo, porque ela descreve características de uma determinada população. Os participantes foram crianças e estudantes do ensino fundamental com idades entre 8 e 10 anos de idade, de ambos os gêneros, das escolas públicas e particulares aqui da cidade de Curitiba. A pesquisa teve início com uma carta de aprovação do Comitê de Ética, aí foi feito um agendamento nas escolas para o esclarecimento das dúvidas, selecionamos os indivíduos a partir dos critérios de inclusão e exclusão e deu início à coleta de dados com a apresentação do termo de consentimento livre esclarecido, devidamente assinado pelo responsável pelas crianças.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foram a escala de desenvolvimento motor, proposta pelo autor Rosa Neto em 2001, que dentro dessa bateria de testes, ela tem os testes de motricidade fina, motricidade global, teste de equilíbrio, teste de esquema corporal, organização espacial e organização temporal. A outra bateria de testes utilizada foi o Test of Gross Motor Development, segunda edição, proposto pelo autor Ulrich em 2000, né, também conhecido como TGMD2, que ela tem testes para tarefas locomotoras, como o teste de correr, saltar em uma perna, saltar horizontalmente, saltar um obstáculo, deslizar e galopar. E também tem tarefas de controle de objetos, como rebater, pegar, quicar, arremessar, rolar e chutar. Após a coleta de dados, todas as análises foram avaliadas utilizando o software SPSS versão 18.0. Aqui a gente já vai ter os gráficos com os resultados dos testes. Esse primeiro gráfico representa o teste de equilíbrio, onde a gente pode ver que aproximadamente 55% da amostra foi classificada como ruim para o teste de equilíbrio, aproximadamente 10% foi classificado como regular, 20% foi classificado como bom e apenas 13% foi classificado como muito bom. Ou seja, por esse gráfico a gente já pode ter uma ideia de que o equilíbrio ele é prejudicado pelo ato da inatividade física, já que mais da metade da população foi classificada como ruim. Esse segundo gráfico é referente ao gráfico da organização espacial, da amostra total. Nesse gráfico, 45% da amostra foi classificada como ruim, aproximadamente 21% como muito bom, 21% também como bom e 10% foi classificado como regular. Também aqui nesse gráfico, a maioria da população teve uma classificação ruim, né, quando aplicado o teste. Ou seja, a organização espacial também foi prejudicada pelo sedentarismo. Esse terceiro gráfico representa o teste de motricidade global, onde a gente pode perceber que 44% da amostra foi classificada como bom, 24% aproximadamente como muito bom, 18% como ruim e 12% como regular. Nesse gráfico a gente já começa a perceber que para o teste de motricidade global, as crianças tiveram mais sucesso na execução dos testes. Então não foram tão ruins quando comparado aos dois gráficos anteriores. O quarto gráfico é referente à organização temporal da amostra total, onde a gente pode perceber que apenas 24% foram classificados como ruim, 8% como regular, 21% como bom e 45% como muito bom. Pelo gráfico a gente percebe que para a organização temporal não teve tanta influência da inatividade física. O pessoal teve maior sucesso na execução do teste para a organização temporal. Então a gente conclui que das 155 crianças avaliadas, 103 foram classificados como sedentários e os demais tiveram sua classificação como ativo fisicamente. Esses dados a gente teve como referência os dados da Organização Mundial da Saúde. A prevalência do sedentarismo foi maior entre os meninos, aproximadamente 64% da amostra classificada. E as áreas de desenvolvimento que tiveram menor desempenho foram o equilíbrio e a organização espacial, e as áreas com maior desempenho foram a motricidade global e a organização temporal. A gente acha que teve esses resultados porque, como a organização global, a motricidade global e a organização temporal não requer tanto destreza dos praticantes, das crianças, né? Porque a motricidade global são movimentos mais generalizados, não requer tanto refinamento da característica motora, não é um gesto que requer tanta destreza, ele é mais generalizado, por isso pode ser que não tenha sofrido tanta influência. E a gente acredita que a organização temporal teve maior sucesso nos testes, porque devido aos jogos eletrônicos, que hoje em dia requer do jogador que tenha uma noção do espaço para poder prosseguir com o jogo, né? Então você tem que ter uma noção de tempo para conseguir dar sequência na atividade. O equilíbrio e a organização espacial foram os mais prejudicados. Isso é um fato preocupante, né? Porque a gente já sabe que o pessoal de mais idade
já sofrem com queda, perda de equilíbrio. Se essas crianças não forem estimuladas e estão tendo o equilíbrio prejudicado, com certeza elas vão se tornar um adulto e uma pessoa idosa que vão ter problemas de equilíbrio e vão sofrer mais quedas. E isso é um fato que requer um pouco de atenção, já que essas quedas podem causar algumas fraturas para a pessoa e pode causar problemas de saúde, né? As recomendações é que essa mesma pesquisa seja realizada com um número maior de sujeitos, que abrange uma faixa etária um pouco maior, que leve em consideração o controle dos fatores maturacionais, o nível de atividade física dos sujeitos, bem como outras variáveis que não foram abordadas nesse estudo, tais como a existência de locais destinados à prática perto das residências, os incentivos familiares, a renda, entre outros. Já que a gente teve aí, no decorrer do curso, as matérias que esses são alguns impedimentos que levam à prática, algumas barreiras para o indivíduo não praticar atividade física. A gente acredita que se as pessoas têm lugares próprios destinados à prática de atividade física perto das suas residências, talvez eles pratiquem mais atividades. Mas como a gente não teve esse controle nesse estudo de saber quem tinha lugar próximo à residência ou não, fica aí a recomendação para que se faça esse controle em pesquisas futuras. Muito obrigado. Passando a palavra ao professor convidado. Bom dia, Renzo. Bom dia. Primeiro, parabenizar o seu trabalho. Eu só tive acesso ao teu artigo, não tive acesso ao documento todo, a monografia. Então, acredito que tem alguns dados que estejam presentes na monografia e que não estavam presentes aqui no seu artigo. Dentro das recomendações iniciais com relação ao seu artigo, eu deixei as considerações aqui dentro dele, você pode depois ver com calma. Revisar as suas referências, acho que você copiou na monografia, colocou ali, muita coisa que você citou não está lá, então está um pouco furada essa questão. Linguagem também, acho que isso é dispensável, você pode conferir depois. Mas, o primeiro questionamento que eu coloco grande aqui é com relação ao seu título. Se puder voltar, você se propôs a analisar crianças sedentárias. Aí, na sua conclusão, você coloca que ali no trabalho avaliou 143 crianças, acredito isso, né? 153. E daí, no final, na conclusão, você coloca que 103 foram classificadas como sedentárias. Então, eu acredito que você poderia tirar esses sedentários do teu trabalho, porque se você olhou crianças que não são sedentárias... Dentro da análise, tinha alguns que foram classificados como sedentários e outros foram classificados como ativo. A gente pegou como base o Secretaria de Saúde, que, se não me engano, ela recomendava 300 minutos de atividade física para essa faixa etária. E alguns foram classificados como sedentários. Isso, até dentro da sua metodologia, né, essa consideração com relação a sedentário e não sedentário está na conclusão, que deveria vir para a metodologia, talvez entrando com um critério de inclusão e exclusão. Então você avaliou lá as crianças e só ficou com aquelas que foram classificadas como sedentárias. E daí, dentro dessas sedentárias, você avaliou ali, classificou e os padrões. Outra coisa, com relação aos testes, você colocou ali que avaliou o EDM e o TGMD2, mas no seu documento só aparece o EDM, e tanto no documento quanto na apresentação. O TGMD2 eu não vi nenhum resultado, nenhum comentário sobre os resultados dele, tá? E também sobre os aspectos de motricidade fina e esquema corporal do EDM. E aí, no final, depois eu peguei e uni tudo como se fosse um documento só. No TGMD2 eles foram relativamente melhores no teste do que no da EDM. Então, nos testes da EDM eles tiveram mais dificuldade. No TGMD2 eles foram bem relativamente bem. Aí no final eu peguei todos e eu joguei numa classificação
E aí, com essa classificação, eu fiz um negócio só da Tá só na monografia. Então, talvez, então, pelo menos comentar isso no artigo, porque senão fica na sua metodologia, tá ali que você fez o EDM e o TGMD2, aplicou todos os aspectos ali, complexidade fina, entre nós, só que não tem esses resultados e não são nem comentados, então fica faltando, a impressão que você subiu os seus resultados. Só incluir, só para não ficar uma metodologia e dentro dos resultados fica faltando isso, aí fica uma lacuna. É só acrescentar. Outra coisa, não sei se na monografia estava, mas uma sugestão seria a separação entre os gêneros, até era um dos seus objetivos específicos. Então, caracterizar meninos e meninas para ver se tem influências do sedentarismo entre meninos e meninas. Acredito que seria só uma análise, até poder depois fazer alguns testes estatísticos comparando essas diferenças. E a outra coisa, você colocou ali na metodologia que eram crianças tanto de escolas públicas quanto particulares, né? E a mesma coisa, comparar o ensino público e particular, explorar um pouquinho mais esses teus dados. Acho que você tem ali, você coloca como recomendação até aumentar o tamanho da amostra, mas eu acho que você já está com uma amostra bem boa, 155 já é uma amostra relativamente grande, então tá excelente. Eu comecei com o Linon, no trabalho, e deu uma amostra bem maior. Para mim era pouco, porque como ele estava entrando, eu gosto de amostra mais. Até para questão estatística, uma amostra maior, você tem mais credibilidade nos dados. Então, mas essa amostra com 155 já é uma amostra bem considerável. Então, exatamente, levando em consideração que é uma monografia de conclusão de curso. Então, aí eu só senti falta de explorar um pouquinho melhor esses dados. Você tem muita informação aqui que poderia ser melhor aproveitada. Então, para caracterizar melhor, como você colocou ali, a questão do videogame, da melhora na espacial, temporal, organização temporal relacionada aos jogos do videogame e tudo mais. Acho que tem muita informação, se a escola pública ou a escola particular tem mais acesso a esses jogos ou as brincadeiras mesmo, então poderiam ser melhor explorados esses resultados na discussão. Mas acho que está bem escrito, cuidar só dessas considerações que eu coloquei, e só explorar um pouquinho melhor esses dados. Mas parabéns pelo seu trabalho, dedicação, a gente sabe o teu esforço e parabéns. Beleza. Para quem está aqui, gostaria que soubessem, como ele mesmo citou, ele começou sendo orientado pelo professor Linon e depois veio para mim, né? E digo para você que eu aprendi muito. Olha, esse foi um trabalho que eu aprendi muito, porque eu não sou mestre em desenvolvimento motor, mas eu aprendi bastante com o Renzo. Eu aprendi, a gente estudou, eu fui buscar o que são os testes, o que eles fazem, e aprendi bastante. Então, para mim, foi muito gratificante trabalhar com o Renzo, porque sempre quando a gente aprende alguma coisa, a gente leva isso para sempre. E eu aprendi bastante com o Renzo, e ele é uma pessoa assim, muito dedicada. Toda semana ele estava lá nos nossos encontros, não faltava uma semana. Então, eu só tenho elogios a dizer para ele, e dizer que o seu trabalho está muito bom, e eu acho que é um trabalho para nível de publicação. E lembra que a gente comentou que ele falou, vamos comparar escola particular e escola pública? E foi uma ideia que a gente realmente teve, porque os dados foram, a quantidade da amostra foi muito grande. Parabéns, Leandro, só isso que eu tenho a dizer, e tenho certeza que sucesso na sua carreira você vai ter. Parabéns. Renzo, na verdade, você está sendo, como é que se diz, modesto, porque
Garanto aqui que a grande maioria não trabalhou com a quantidade de amostra de alunos, de participantes que você trabalhou. Então, realmente, o número é bem grande, apesar de você ter tido o que a gente chama de uma mortandade, né, em função de que as crianças não foram consideradas sedentárias, mas mesmo assim é um número grande. E eu concordo com o Erickson quando ele falou que você fez essa alteração na anamnese que você colocou em termos de escola pública e particular. Claro que isso não determina exatamente a renda das crianças, né? Mas, por exemplo, na anamnese você chegou a perguntar, por exemplo, se eles têm videogame em casa, alguma coisa assim ou não? Porque às vezes você mesmo levantou e era uma das minhas perguntas, né? Se você tinha visto a diferença e você, no final da apresentação, você colocou que há uma diferença entre as crianças que ficam, digamos assim, praticamente em casa, com as atividades que elas fazem dentro de casa, e as crianças que não fazem esse tipo de atividade porque não gostam ou porque não tem o brinquedo em casa. Né? Então, às vezes, é claro que às vezes a gente faz a anamnese antes, depois quando a gente pega os resultados, puxa, podia ter perguntado isso. Né? Então, é uma coisa que normalmente todo mundo passa por isso. Mas eu acho que a quantidade de dados que você apresentou é uma coisa muito interessante. E o principal é aquela questão de que a gente, cada vez que faz uma pesquisa, faz um trabalho desse, você acaba descobrindo que você podia ter feito diferente. Né? E isso é importante, porque assim você evolui. Tá? Parabéns e aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, que sempre protegendo a gente aí, aos meus familiares, pela oportunidade de poder estar estudando nessa instituição, minha noiva, que vem a gente vai estar casando aí, nossos colegas de turma, principalmente ao Anderson, que é um cara que parceirão, e a todos os professores, né, pelas dicas e paciência, enfim. E aí aqui é uma frase que eu coloquei: na academia da inteligência, na sala da sabedoria, tenho aulas de conhecimento, o silêncio é o meu professor. Obrigado.